Olá, meu nome é Alan Thales e esse é o quarto vídeo de fichamento da cadeira de semiótica, da professora Georgia. Ele continua a tese do fichamento passado e aí ele começa falando, o autor começa falando sobre uma leitura sobre a retórica da imagem. Ele traz sobre a teoria bartesiana a respeito da retórica da imagem. E o pontapé inicial da retórica da imagem na França foi dado por Roland Barthes, em 64, quando ele publicou um artigo. E ele queria pesquisar se a imagem contém signos e quais seriam esses signos. Para ele, a imagem revela três mensagens: a linguística, a icônica e a simbólica. Barthes distingue duas formas principais de referência recíproca entre texto e imagem, chamadas ancoragem ou fixação e relais ou revezamento. Na ancoragem, o texto dirige o leitor através de significados da imagem, o leva a considerar algum deles e a deixar de lado outros. A imagem dirige o leitor a um significado escolhido antecipadamente, e já nos relais o texto e a imagem se encontram numa relação complementar. A existência de uma imagem denotada é praticamente posta como utopia, para Barthes, toda imagem veicula numerosas conotações provenientes do mecanismo de certos códigos, eles mesmos submetidos a uma ideologia. E segundo esse pensamento, se chega a como os signos que compõem a terceira mensagem, a simbólica, cultural ou conotada, e em sua acepção, esses signos configuram a retórica da imagem, que na teoria bartesiana é a classificação do conjunto de seus conotadores. Ela é específica na medida em que é submetida a imposições físicas da visão, mas geral na medida em que as figuras nunca são mais do que relações formais de elementos. Barthes entende o termo retórica, a propósito da imagem, em duas acepções, como modo de persuasão e argumentação, o inventio, e em termos de figuras, o elocútil. E ele começa a falar sobre a retórica da imagem, que é um tema que ele está sempre abordando nessa tese. E aí ele contextualiza a teoria bartesiana. E ele aborda aqui, nesse ponto, como a marca assume o estatuto de imagem, desenvolvendo-se como um sinal alçado à categoria de símbolo representativo e organização a um determinado público. E na semiótica pisciana, isso se dá no nível da terceira idade. E Oliver Rebu afirma que a imagem é retórica a serviço do discurso, não em seu lugar. Para isso, primeiro, a retórica da imagem desenvolve o oratório em detrimento do argumentativo. Segundo, a imagem não é eficaz, nem mesmo legível sem um mínimo de texto. Para Calvert Camper, a imagem é inferior ao texto, ou a imagem é superior ao texto, ou ambos têm a mesma importância no arte. E ele entra no outro ponto, que é a retórica e a imagem publicitária por Jacques Durand. E Durand ele era um discípulo e deu continuidade às pesquisas de Rebold. E para ele, a retórica é a arte da palavra artificial que, abandonada pelo ensino oficial e pela literatura superior, encontrou seu refúgio na publicidade. Sua análise mostrou que, antes de tudo, a retórica pode trazer à publicidade um método de criação, e atualmente chama-se a ideia, ou o mito, como ele coloca no texto, o mito da inspiração da ideia. E Durand conclui que estamos na presença das duas proposições. Uma é real, mas não tem sentido, ou não tem o sentido, E aí, aquele sentido, entre aspas, que no caso é a linguagem própria, a denotativa, e outra tem um sentido, mas não existe, que é a linguagem figurada, conotativa. Ele classifica as figuras de retórica afirmando que elas se reduzem a relações fundamentais, as figuras de dicção e as figuras de construção, assim como na imagem. E considerando as figuras clássicas da retórica, Durand escreve as operações fundamentais. Então ele entra no ponto 4, que é a validade da classificação das figuras. Ao reconhecer que a teoria construída pela nova retórica diz respeito apenas às figuras voltadas à retórica, Perelman e Obrecht-Stiecker são enfáticos. Eles dizem que resulta do que procede com figura, cujo efeito argumentativo não foi feliz, cairá à posição de figura de estilo. Assim, para negar uma teoria filosófica, um valor que não literário, pretende-se-á ver nessa teoria apenas uma figura retórica. E na nova retórica ganha relevância o entendimento das figuras, como parte do método para análise de um discurso retórico argumentativo. Contudo, distingue-se figura retórica de figura estilística. Na teoria perelmaniana, haverá retórica apenas quando for identificado o intuito persuasivo ou argumentativo, que por sua vez conhecerá no nível das figuras essencialmente retóricas. A análise de uma imagem nas concepções de Barthes e Durand, considerando ainda a retórica perelmaniana, quando embasada na classificação das figuras da retórica,
permite evidenciar os níveis de conotação, e com isso, subentende o que uma ideologia pretende sinalizar ao discurso. Esses níveis de conotação permitem transparecer os anseios de uma ideologia, e é nesse sentido que, para Barthes, institui-se a retórica da imagem. Revisitando as figuras da retórica. A partir da renovação da retórica com o Tratado de Perelman, as figuras deixam de ser uma mera taxonomia, e redefiniu-se o status das figuras e passam a ser entendidas como possíveis condensados de argumentos. Para Rebu, a figura só é de retórica quando desempenha papel persuasivo. E aí, Rebu e Dubois, não sei como é que se pronuncia, trazem outras classificações das figuras. Há, por exemplo, as figuras de palavras, significação, construção e pensamento. As figuras de palavras referem-se à sonoridade do discurso. As figuras de significação destinam-se à mudança de sentido das palavras. E as figuras de construção dizem respeito à ordem natural das palavras ou do discurso, como a antítese. E as figuras de pensamento são constituídas pela imaginação, são independentes do sentido, do som e da ordem das palavras, com a ironia. No fim desse ponto, o autor da tese ele traz uma síntese das definições dos 3 modos de classificação das figuras propostas pela nova retórica, que são a figura de escolha, figura de presença e figura de comunhão. Semiótica, ideologia e retórica. Esse ponto começa com a citação da Santa Ela, que a semiótica é, assim, a doutrina de todos os tipos possíveis de signos sobre o qual se funda a teoria dos métodos de investigação utilizados por uma inteligência científica. A introdução nesse ponto revisa alguns conceitos trabalhados anteriormente, como do signo ou representando e porquis, que é algo que, sob certo aspecto, ou de algum modo representa alguma coisa para alguém. E aí ele começa a tratar muita coisa que a gente viu em aula. Os fundamentos da teoria triádica do signo. A teoria semiótica de Peirce é dividida em 3 ramos, que é a metodêutica, a lógica crítica e a gramática especulativa. Essa última, que a sua aplicação é o ponto fundamental, colaborando com a análise que evidenciará a retórica do design gráfico, como ele está abordando nessa tese, o autor. E aí, em Peirce, o signo corresponde ao resultado da relação entre 3 elementos correlatos. A manifestação perceptível, o objeto que é por ela representado, e uma determinação mediadora como forma ordenada de um processo lógico. No primeiro será evidenciada a relação de representação, no segundo, de objetificação, e no terceiro, de interpretação. O autor pontua ainda que quanto melhor for concebida a semiose no processo de comunicação, maior será a possibilidade de a retórica catalisar toda a sua potência persuasiva no discurso. E salienta, assim como Santa Ela salienta, a definição pisciana da natureza do signo inclui os 3 acontecimentos: da relação do signo consigo mesmo, da relação do fundamento com o objeto e da relação do fundamento com o interpretante. E a natureza do signo, então, na teoria pisciana, é representada, assim como vista em sala, de uma triangulação entre o representante, o objeto e o interpretante. O representante é a parte perceptível do signo, sua forma. O objeto é o elemento no qual o signo se refere, seu conteúdo. E o interpretante são as possibilidades interpretativas da relação representante e objeto, ou seja, o elemento de reação entre a forma e o conteúdo. A linha que liga o representante ao objeto é pontilhada porque entre eles não há relações pertinentes, nem casuais, nem de obrigatoriedade. Ou seja, o objeto ele pode ser substituído de cão para dog, de gato para cat, e mesmo assim a relação não mudará. E aí o autor ele passa a abordar as tricotomias que definem as divisões dos signos. A primeira é estabelecida a relação entre o representante e o signo. Na segunda, a relação a que os signos se referem. E a terceira tricotomia diz respeito a como o signo pode ser interpretado. E aí as 3 espécies de signo que compõem a primeira tricotomia são o qualisigno, o sinsigno e o legissigno. E na segunda tricotomia são o ícone, o índice e o símbolo. E na terceira, o remo, o dissente e o argumentativo. E aí Peirce reuniu as 3 tricotomias em 3 categorias correspondentes aos tipos de associações dos signos, que é a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. E aí ele vai encerrar o texto com uma relação entre as teorias de Peirce e Perelman e finaliza o texto abordando sobre a ideologia e a retórica. Ele faz algumas citações e é isso.